Fala pessoal, tudo bom? Todo mundo consegue me ouvir? Sim, né? Bacana então. Bem-vindos a essa última sessão, bem-vindos ao Summit, que já está acabando. Bem-vindos à sessão Com 202. Eu sou Henrico Bergamo, sou gerente de arquitetura aqui na AWS para a América Latina, no time de Compute, quer dizer, o time responsável por serverless, containers, computação híbrida, como Outposts, e Flexible Compute, com o Spot. Eu estou acompanhado do Daniel Vilar, que é o Head de Engenharia de Software da Cove. Nessa conversa a gente vai falar um pouquinho como a Cove consegue escalar as aplicações, críticas. Agora tá bacana? Show de bola. Estou sem o sinal do retorno. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como a Cove consegue escalar aplicações críticas com Lambda e um pouco mais de como que a gente tem que pensar melhor aplicações quando a gente muda o mindset para serverless, né, como que algumas aplicações caem dentro desse tipo de caso de uso, formas que a gente consegue trabalhar na nossa aplicação como síncrono e assíncrono, como a gente consegue acessar a lógica de negócio das aplicações, a parte mais importante que é como que a gente tem que otimizar nossas funções quando a gente pensa em serverless. E aí o Daniel vai passar um pouco sobre o caso da Cove, o que eles têm feito, os desafios que eles têm encontrado, a arquitetura atual deles e os planos para o futuro. Então, quando a gente fala em serverless, o que os desenvolvedores normalmente estão preocupados, né? Por que é interessante a gente adotar esse tipo de tecnologia? O desenvolvedor ele não está nem preocupado, ele nem quer pagar por máquinas ociosas, por tempo ocioso de arquitetura, né, de hardware. Ele só quer desenvolver um código, só quero codar. E eu quero que essa aplicação, eu só quero fazer código de negócio, né, importante para a minha arquitetura, importante para o meu negócio, e eu quero que a aplicação escale de acordo com a demanda. Eu não quero me preocupar com isso. Não quero ter que inscrever minhas rotinas para ver como é que está a demanda, CPU, memória, escalar para cima ou para baixo. Só quero escalar. Né? E aí eu tenho alguns tipos de escala, né? Horizontal e vertical. Quando a gente fala em escala de dimensionamento vertical, basicamente conforme eu vou aumentando a minha carga de trabalho, eu vou aumentando nesse cenário. Por exemplo, eu tenho uma requisição, uma pessoa que quer chegar a um lugar, eu consigo com uma pessoa ir para uma bicicleta. Se eu tenho 3, já não cabe mais uma bicicleta. Vou pegar um carro. Se eu tenho umas 20, agora eu vou num ônibus. Né? Da mesma forma, se eu começar de forma horizontal, em vez de tentar colocar todo mundo no mesmo balaio, eu vou dividindo esses balaios. Né? Então, eu consigo usar várias bicicletas, né, de acordo com a minha demanda. Né? Quando a gente pensa em aplicações, e em serverless é a mesma coisa. Então, quando eu estou falando de dimensionamento e escala vertical, eu estou sempre fazendo o dimensionamento para uma única máquina, baseado no que eu tenho de requisição. Né? Então, eu tenho que fazer um right sizing dessa minha máquina para aguentar as minhas requisições, a demanda naquele momento. Quando eu preciso de mais requisições, né, eu vou aumentar minha máquina. Então, se tem uma máquina com 5 GB de memória, com 6 GB de memória, eu vou pegar uma de 8, uma de 12, né, e assim sucessivamente. Isso tem um limite. Em algum momento eu vou ter que pegar uma segunda máquina. Máquinas grandes são caras. Né? E eu estou sempre pagando por uma capacidade que está ociosa dessa máquina. Por quê? Eu sempre tenho que dimensionar minha máquina pelo meu pico. Mas eu nem sempre estou operando no meu pico. Eu tenho muito tempo, por exemplo, um Dia das Mães, uma Black Friday. Black Friday é um dia no ano, e os outros 364. Estou pagando por uma máquina que eu já tenho, mas eu não estou utilizando essa demanda, né, essa capacidade. Versus no horizontal, eu consigo fazer um para um, uma transação para um runtime de execução, que é o modelo do Lambda, é o que o serverless traz. Né? Então, eu tenho uma execução, ou N execuções estão aparecendo, eu consigo alocar cada uma delas para uma das funções, né, para o container de execução específico. E aí a gente vai entrar um pouco mais em detalhes do que é um container de execução dentro do Lambda. Né? E aí, por que isso é interessante para os desenvolvedores? O que um desenvolvedor tradicional pensa hoje quando eu tenho que desenvolver alguma coisa? Ou não só um desenvolvedor, mas todo o time, né, elencado para essa aplicação. SRE, SysOps, desenvolvimento. Como que eu vou manter o servidor? Como que eu vou provisionar o servidor? Patch, backup, né, rede, atualização, configurar load balancer para conforme for aumentando minhas máquinas do cluster, como eu registro essa máquina no target group, como que eu distribuo a requisição. São várias pessoas dentro do time pensando nisso, que é um belo no trabalho. Versus, quando eu estou trabalhando com Lambda, eu só pergunto para mim mesmo, qual que é o runtime que eu vou escolher? Quer dizer, eu vou programar essa função em JavaScript, em Python, em Java, e é isso. Todas essas preocupações a AWS abstrai para você. E a gente vai falar hoje especificamente do Lambda e como que funcionam aplicações, principalmente interativas, nela.
né? E quando a gente fala de interativo, a gente está falando de, nesse caso muito mais específico, APIs, né, REST, que tem o request response. Quer dizer, eu tenho uma solicitação HTTP e eu espero em algum momento que essa minha aplicação devolva, né, um retorno para o client, para o requester. E aí eu tenho duas formas de trabalhar com aplicações interativas. O modo síncrono, mais tradicional, que nessa arquitetura especificamente falando, faz a gente pensar em alguns modos de otimizar ela. É basicamente orientada a comandos. Eu falo, olha, execute essa função, e aí o serviço A, o primeiro ponto, né, vai jogando para downstream até que ele consiga executar tudo o que precisa. Isso faz com que eu espere um certo tempo até completar tudo. É o que a gente vem vendo desde sempre. Versus no assíncrono, que eu falo, continuo chamando o serviço A, ele só me retorna um ACK, às vezes com ID de correlação, ID do evento, e ele passa para frente em offline, né, em background, para as outras dependências completarem o processamento. Quando tiver tudo certo, ele devolve para o cliente a requisição via esse mesmo ID de correlacionamento e tudo mais. Isso ganha muito mais tempo, se você olhar a linha da vida, a performance é muito mais rápida, porque para o cliente essa resposta chegou muito antes. E aí, dentro do Lambda, eu trabalho com alguns tipos de invocação. O síncrono, quer dizer, eu espero uma resposta, né, de quem está invocando essa função, e a gente vai chegar em quem faz cada tipo de invocação. E o assíncrono, quer dizer, eu só faço uma requisição para a função, mas eu não espero uma resposta. Isso tem uma fila interna no meio do serviço, que vai armazenando, vai fazendo um buffer de todas as requisições, e aí ele passa por um throughput controlado, né, para evitar throttles do serviço ou qualquer outra forma. E eu tenho várias fontes de evento, né, meus event sources, que são quem pode estimular, né, trigar, disparar uma função Lambda. Ela muda um pouco de forma de estímulo, né, de execução baseado em aplicações tradicionais que a gente tem. Que o cluster já está provisionado, está tudo esperando para eu chamar ela. Elas são baseadas em eventos. Então eu preciso que um evento estimule essa função. Seja uma chamada no API, uma mensagem que cai numa fila SQS, num tópico da SNS, assim por diante. E aí, como eu falei, a gente tem o síncrono, basicamente, nesse caso, a gente tem um API Gateway, tem outras formas que eu já vou passar de como a gente consegue estimular uma função. Ele chama o front-end da função mesmo, as APIs de execução. Isso vai provisionar um runtime de execução, né, o Runtime Environment, que nada mais é do que uma micro VM. Eu vou explicar um pouquinho melhor também como funciona esse container. E vai alocar esse runtime para executar seu código. Quando eu tenho o modo assíncrono, que aí pode ser via um barramento de eventos, uma mensagem na fila, um tópico no SNS, uma mensagem que um arquivo caiu num bucket S3. Como eu falei, ele vai para uma fila interna, vai fazer o armazenamento de todos esses eventos que vêm entrando, e conforme eu vou tendo vazão e como eu vou tendo capacidade no meu pool de runtimes, eu vou alocando novos runtimes e vou mandando essas execuções. A vantagem de trabalhar com uma arquitetura dessa, assíncrona, ela não só ganha tempo, né, e performance para o cliente, mas também eu ganho em resiliência. Essa fila interna, ela pode permanecer, né, as mensagens dentro da fila por até 6 horas. Então, caso eu tenha algum problema, algum outage, eu tenho uma demanda muito grande, ele vai fazendo esse conta-gotas para você. E se eu tiver algum problema de processamento nela, eu tenho uma vantagem que no síncrono eu não tenho, né, que é a parte toda a estratégia de retry, exponential backoff, né, e DLQ. Então, se eu tentar processar essa mensagem 2, 3 vezes, ela vai para uma fila de DLQ e eu posso fazer um reprocessamento manual, posso mandar para uma outra vala de visualização humana, por exemplo, o payload pode estar comprometido, coisas do gênero. No síncrono eu não tenho isso. Então, por um eventual outage de serviço ou alguma coisa do gênero, eu posso perder aquele evento, né, o que é prejudicial para o meu cliente. E aí, basicamente, como a gente escolhe os tipos? É uma pergunta muito simples. Eu preciso esperar a resposta mesmo do resultado? Putz, eu preciso. Legal, então é síncrono. Se eu não precisar, é assíncrono. Mas aí tem uma pergunta que é muito capciosa, que é o que realmente significa esperar, né, o resultado. Às vezes eu acho que, por exemplo, fazer uma integração com algum back-end, que é síncrono, me força a esperar uma resposta. Mas quando a gente trabalha com arquiteturas assíncronas orientadas a evento, a gente consegue quebrar ela de uma forma que pro cliente que faça a requisição pareça síncrona, mas na verdade pelo back-end está sendo assíncrono. Por exemplo, quando eu estou fazendo a validação de um pagamento meu de cartão de crédito, eu tenho aquele loading na minha telinha do aplicativo, do mobile, isso para mim dá aquela impressão que é síncrona. Mas o que acontece pode ser que eu simplesmente faça uma requisição por uma função Lambda, ela vai me retornar só um ID de correlação daquele evento,
né, um identificador único, com idempotência, para ter certeza que não vai ter nenhum processamento duplicado. Esse cara responde para mim com esse ID, eu crio um modelo, por exemplo, de publish subscribe num tópico, um MQTT, um WebSocket, com aquele ID, esperando uma resposta. Em paralelo, eu já disparei de forma assíncrona para outros backends, né, para o downstream fazer todo o processamento, validação do pagamento, liberação do carrinho de compras. Uma vez terminado esse processamento, ele vai pegar esse ID de correlação e fazer um publish no mesmo tópico que está feito subscribe na outra ponta, falando, olha, aqui o payload de retorno, com sucesso ou com falha. Aí o loading do meu aplicativo termina. Né? Para o usuário parece que é uma jornada síncrona, mas é assíncrona na verdade. Então essa pergunta de precisa ou não esperar é muito relativa. Você tem que realmente ter certeza que a sua integração não consegue esperar, né? Não consegue ser quebrada de uma forma síncrona para escolher se você vai ou não vai trabalhar nesse modelo. Tá? E aí a gente tem algumas aplicações que caem dentro desses casos de uso. Né? Hoje a gente vai focar em conectividade de aplicações, e aí a gente vai usar um exemplo bem tranquilo que seria de um webhook entre o GitHub e o Slack. Então vamos pensar que eu quero fazer capturar no Lambda e jogar para um Slack meu, para um bot, qualquer coisa que eu faça no meu GitHub. Dê um star no repositório, aprova um PR, qualquer coisa. Né? Então, como que eu acesso a lógica de negócio quando eu estou falando do Lambda? O Lambda, para quem não está tão familiarizado, é o nosso serviço de Function as a Service, onde eu só crio um código, né, uma função com a minha lógica de negócio. Ela tem uma anatomia muito simples, né, da função e do serviço. Ela tem um input, o Lambda faz todo o processamento dentro de um método específico, que chama handler, é o coração da minha função, vai ser executado toda vez que a função é chamada, né? E aí ele gera um output. Né? O meu input, nesse caso, vai ser o que vem do Git, vou processar dentro do Lambda, e o meu output nada mais é do que chamar o Slack. Né? Então, vamos pensar que o meu payload vai entrar esse formato JSON, né, com repositório, quantas estrelas ele já tem, quem está mandando a nova estrela. Dentro da função, quando eu comentei, tem essa anatomia básica, né, que é o método principal chamado handler. Esse cara vai ser executado toda santa vez que uma função for executada. Se eu quiser quebrar várias lógicas de negócio, sublógicas dentro dela, eu vou criando métodos embaixo desse handler e vou chamando no handler conforme necessário. Né? E aí eu tenho dois parâmetros que vêm junto com a função, um deles é opcional, né, mas o principal dele é o event. Ele traz para mim o payload de quem está invocando a função. Né? Então, se é um bucket S3, ele vem com o nome do bucket, o nome do arquivo, o prefixo, a data, quem colocou. Se é um API Gateway, qual é o path da chamada, o body, parâmetros, query string e tudo mais. Né? Então, eu vou receber dentro do body, eu vou receber esse meu evento, vou fazer um parse desse cara, entender qual é o nome do repositório, vou utilizar uma biblioteca de Axios, né, para fazer uma chamada HTTP na URL do Slack, coloco lá no meu bot, naquele canal específico que foi realizado um star, e o meu return, meu output, nada mais é do que um URL JSON, um arquivinho, uma variável JSON, falando, ó, deu sucesso, tá aqui o response que eu recebi dessa chamada. Nada mais que isso. E aí, como que o payload, na verdade, ele sai do Git, né, e vai para o Lambda? Normalmente é com webhooks, e para eu plugar esse webhook no Lambda, em termos gerais, eu preciso de um API, né, com uma URL acessível, para eu conectar lá no meu Git. Então eu preciso de um deployment do API Gateway. E aí ele é um dos vários event sources que eu comentei que o Lambda tem. Isso funciona muito bem, mas se vocês pensarem, o API ele vai te dar uma série de funções para uma API realmente REST bem parruda. Autenticação, autorização, request mapping, chave de API, plano de uso, cota, que para isso eu não preciso. Então, para simplificar um pouco algum tipo de aplicações mais simples, como esse caso do webhook que a gente está falando, foi lançado recentemente o Functions URL dentro do Lambda, que permite que eu exponha uma função única com uma URL, publicamente acessível ao HTTP, que vem nesse caminho. Então, isso é parte do serviço do Lambda, então não tem um preço extra atrelado a essa utilização. Né? É um recurso separado no CloudFormation para quem a gente está utilizando, que é provisionar esse cara no modelo de infra as a code. Ele vai gerar essa URL exclusiva única da função. Ela pode ser atrelada tanto com o $latest, né, da função, a última versão vigente, quanto com alias, apontando para uma versão específica. E aí, como que isso muda no nosso
Exemplo agora, em vez de ter o meu API, eu simplesmente tenho uma função. Né? Isso me deixa a função um pouco mais, o processo total um pouco mais rápido, mais performático, mais barato, porque eu não tenho o API, mais fácil de dar gestão. Também os clientes vêm pedindo mais formas de trabalhar com Lambda para workloads de Big Data. Né? E como muita gente aqui já sabe, é sempre bom a gente reforçar esse ponto, todo o feedback, todo o roadmap da AWS, ele é 90%, 95% feito em cima de feedback de cliente, né, de pedidos de cliente. Então, desde 2015, quando o Lambda foi lançado, a gente vem colocando um monte de features em cima dele, lançamentos novos, alguns deles voltados para workload de Big Data que necessitem de mais processamento. Então, a gente veio dobrando a quantidade de memória de 1,5 GB para 3 em 2017, no finalzinho. A gente aumentou o timeout da função para 15 minutos. Antes eram 5. A gente lançou o Provisioned Concurrency, que permite que você consiga provisionar um pedaço da sua infraestrutura dos seus containers já sempre para estarem prontos, sem o famoso cold start, que eu vou explicar um pouquinho melhor que funciona, né, para aplicações de de missão crítica, para diminuir a latência. E também o suporte ao FS para acessar um file system, aumentar o limite de memória agora para 10 GB, de 3 GB, aumentar o temp space para 3 GB, para 10 GB, suporte de imagens baseadas em OCI, né, imagens de container, também com tamanho de até 10 GB. Isso permite entrar num novo tipo de workloads mais voltados para analytics, para inferência de machine learning, né, para data preps um pouco mais simples, quando o meu dataset não é tão grande assim, e até mesmo para APIs transacionais que demandem um pouco mais de processamento. Né? E aí, quando a gente ainda fala do Functions URL, eu consigo também utilizar o CloudFront, né, para adicionar um custom domain name para aquela minha URL, para não ficar aquela URL feia que para o negócio não faz nenhum sentido. E como eu falei, são aplicações simples, normalmente que tem essa usabilidade da URL, a gente consegue também utilizar o mesmo domínio que está utilizando, né, do CloudFront, para servir um conteúdo estático, caso aquela página sirva, essa página do Lambda sirva um HTML mais simples. Né, então a gente consegue casar esse HTML que vai ser renderizado, mais os conteúdos estáticos que já ficam no CloudFront, no S3, todos com o mesmo subdomínio. Né? E aí, a parte mais interessante, que é quando a gente vai fazer realmente aplicações de missão crítica, não é simplesmente criar uma lambda como ela veio ao mundo e esperar que ela escale e performe super bem. Tem um carinho que o cliente também tem que ter na hora de desenvolver código. O código tem sempre boas práticas a serem seguidos, independente da plataforma que a gente usa. A gente falou um pouco de Cold Start, né? Para quem não está tão familiarizado com o que é e o quão maldoso ele pode ser para a sua vida e para a sua saúde mental, como que funciona a linha da vida numa função Lambda. Né? Ela vai desde o Cold Start até o Warm Start. O Cold Start ele é dividido em duas pequenas fases, onde a AWS é responsável por otimizar e onde o cliente é responsável por otimizar. Sempre que eu que eu executo uma nova função, ele vai ver se eu já tenho um runtime de execução pronto para isso. Se não tiver, ele vai alocar um novo, né, vai iniciar esse runtime, vai baixar o código que você zipou para o serviço, vai inicializar esse cara, vai inicializar o pré-handler, quer dizer, tudo que está fora do handler, variável, inicialização, dependência, e aí ele vai invocar o seu método handler. Até o init do runtime é problema nosso, né, com o tempo ir otimizando, fazendo melhorias operacionais, de segurança. Do init do handler, quer dizer, as dependências, seu código, biblioteca, inicializações, lógica de negócio, para frente, otimização do cliente. Né? Isso tem algumas dicas para a gente deixar sempre esse pedaço mais rápido de inicializar e diminuir mais ainda o cold start, que é aí que ele acaba pegando mesmo. Isso quer dizer, na hora que eu vou usar bibliotecas, que eu vou importar dependências na minha função, utilizar somente o que eu vou usar. Um exemplo clássico disso é o SDK da AWS. Em vez se eu estou trabalhando somente com Dynamo em uma função, para que eu preciso importar o SDK inteiro? Quando o SDK ele é modularizado. Eu poderia simplesmente importar só o cliente do Dynamo, ou só o cliente do S3, ou só do SNS, do SQS, só daquilo que eu preciso. No caso do Dynamo específico para Node, ele vai me economizar 125 milissegundos de execução, em média. Isso pode parecer pouco, mas como o Lambda ele é cobrado por memória, giga de memória utilizado, mais tempo de execução, isso pode fazer toda a diferença. Isso também altera na experiência do usuário, uma vez que ele tem que ser o mais rápido possível. Entre outros casos, como por exemplo o SDK do X-Ray, você pode usar só o X-Ray Core,
dependendo do tipo de SDK que você está usando, é sempre optar pela versão mais nova, porque normalmente ela é modular e permite esse tipo de import, e também ela é mais otimizada, então é mais leve, o deployment package do geral vai ser menor. E aí, falando especificamente do cold start, ele ocorre em alguns momentos, né, dentro do Lambda. O principal dele é em aumento de escala, e aí eu vou falar exatamente de concorrência, né? Então sempre que eu estou escalando as minhas execuções, eu estou tendo novos cold starts em novos runtimes. Configuração do Provisioned Concurrency, que eu te falei, né? Na verdade, ele está provisionando um pedaço da minha infraestrutura para sempre estar quente. Nesse momento de provisionamento, tem o cold start uma vez só, mas tem. Quando eu tenho qualquer atualização no runtime, no meu código, variável de ambiente, que força o container a ser executado, a ser reutilizado. Então aí tem esse cold start que é inerente a essa atualização. E aí quando tem algum tipo de falha, ou outage de serviços, de região, rebalanceamento de AZ, então eu passo esse container da ZA para ZB, isso também causa um cold start. Mesmo assim, esses cold starts ocorrem menos de 1% de todas as minhas execuções, né? E aí eles vão desde, sei lá, 100 milissegundos até 2, 4, 8 segundos, dependendo do tipo de linguagem que você trabalha e o tamanho do seu deployment package, né? E aí isso é muito importante também de ter em mente. E aí vamos falar especificamente da concorrência, para entender exatamente como funciona a linha da vida, né, das concorrências quando a gente está falando em alta escala e do cold start. Basicamente, concorrência é simultaneidade. É o número de execuções rodando ao mesmo tempo de uma função, mas nunca dentro do mesmo runtime. Por que isso? Os runtime environments, eles têm isolamento de processamento, de memória, né, de espaço temporário, então eles nunca vão rodar duas execuções no mesmo runtime, nem que seja do mesmo cliente. Então, para cada execução adicional que venha sendo solicitada, eu vou alocando novos environments. Quer dizer, enquanto não terminou o primeiro, se eu tiver algum outro novo, vai ter um novo runtime sendo provisionado com um novo cold start. Isso vai acontecer até que eu termine a execução de algum deles e aí libere esse container, né, esse runtime, no estado warm, né, fica quentinho, pronto para uma nova execução. Quando entrar uma nova execução que vai ser alocado para ele, eu não tenho mais aquela linha da vida que eu mostrei para vocês de subir um runtime, baixar o código, startar tudo. Ele só vai inicializar o pré-handler e o código, né? Então, é aí que entra a magia de vocês otimizarem muito bem o código de vocês, as dependências do deployment package, porque isso vai influenciar bastante na execução. Isso é uma coisa que sempre acontece. E aí, sucessivamente, as próximas execuções vão acompanhar esse mesmo cálculo, né? essa mesma tocada. E aí, umas outras dicas que a gente consegue fazer para dentro do handler, como eu comentei, algumas delas. Importar só o que você precisa, né? Sempre otimizar as suas dependências, o SDK. Aí é uma coisa que é muito interessante, mas somente para aplicações em produção, né, para não precisar se preocupar na hora de desenvolver, usar sempre minify, uglify do código, né, reduzir o tamanho do deployment package, então isso entra muito na parte de variáveis que você vai declarando e principalmente as libs que você vai jogando para dentro do seu pacote. E aí, outras coisas, por exemplo, keep-alive de sessão. Se a gente está utilizando um DynamoDB, por exemplo, em Node, o próprio SDK já tem um suporte em alguma configuração que sempre reutiliza o keep-alive, né? Sempre força o keep-alive no nível de código, não precisa fazer nada, né? Você declara isso, ele já atualiza, já otimiza esse processo para você, né? Eu não preciso, eu sempre sou pedido, né, uma boa recomendação, manter as minhas variáveis inicializadas fora do handler, porque o handler é sempre executado, então isso vai gastar um tempo extra, e sempre mantenha elas inicializadas, ao menos que não seja necessário, porque na próxima execução já está lá, né? Por exemplo, um banco de dados, uma variável com segredo, e você não armazena segredos também, ao menos que elas não sejam necessárias para as próximas execuções. Aí é um ponto que você pode manter dentro do handler. Mas aí você sempre sabe, né, qual segredo você pode e quer utilizar entre várias execuções e qual é interessante para uma só. E aí, um outro ponto muito específico de Java, também para .NET pode ser aplicado, mas para Java, é que não só essas dicas a gente tem gerais de tuning, né, de performance, mas para Java você também consegue tunar alguns parâmetros da JVM via variável de ambiente.
Então você consegue usar tiered compilation, tiered stop dentro da própria variável de ambiente, e isso daí consegue tunar um pouco também o cold start da sua JVM. Tem outras formas de melhorar ainda o cold start para Java, como, por exemplo, usar GraalVM com Quarkus, Micronaut, mas isso depende de você criar um custom runtime. Isso aumenta mais ainda a performance, diminui drasticamente o cold start, mas quando a gente fala de Java Vanilla, essa é a melhor forma hoje em dia. E aí algumas formas extras de invocação síncrona da função, eu consigo, como eu falei, usar tanto o REST API para aplicações que são APIs mais parrudas, que precisam de autenticação, autorização, transformação, enforcement de chaves, quanto o Lambda URLs para aplicações bem mais simples. E no meio do caminho a gente tem suporte para o ALB, o Application Load Balancer. E aí ele basicamente vai rotear da mesma forma que vocês usam um ALB para aplicações normais, baseado em target groups, ele vai criar um target group específico para suas funções baseados num path que você vai configurar, com health check e tudo mais. Então, se eu já tenho uma aplicação hoje que trabalha com um ALB existente, por exemplo, um /80, e manda para um container, para um cluster de container de EC2, eu posso criar um path específico para Lambda, ou paths específicos para Lambda, e aí trabalhar isso no modelo, por exemplo, de Strangler Pattern. Então, conforme eu vou evoluindo a minha função, a minha modernização, vou saindo de aplicações monolíticas, que estão em EC2, eu vou fazendo um desmame da minha aplicação para o Lambda, ainda baseado em LB, e quando eu conseguir virar toda a chave, eu tiro o LB e boto o API. Normalmente é o caminho da vida que a gente vê para esse tipo de modernização. Uma vez já nessa modernização completa, a gente tem o API Gateway, aí posso trabalhar com APIs tanto RESTful quanto WebSocket. Ele suporta algumas features mais avançadas baseadas em VTL, Velocity Templates, como mapeamento, transformação de payload, de body, esse tipo de manipulação. Toda a parte de autorização e autenticação, com token JWT, IAM também, e Custom Authentication. Aí são lambdas que são plugados em cada um dos paths para executar uma lógica de autenticação própria. E também tem uma parte muito interessante que são as integrações nativas com serviços da AWS. Quer dizer, eu não preciso ter conforme, por exemplo, aqui no meu /star, /push, eu estou escrevendo toda a lógica de negócio, que pode fazer alguma integração com DynamoDB, ou startar um workflow no Step Functions, essa lógica está no Lambda. Mas como o API tem essa integração nativa com outros serviços da AWS, eu consigo usar ela direto, sem esse middleman, sem um container, sem uma função. Isso torna a minha aplicação bem mais performática, mais barata, porque eu não tenho o Lambda rodando, e eu consigo manipular como eu precisar. E aí um recapitulamento aqui, recapitulação básica de algumas funções e casos de uso para expor o meu Lambda de forma síncrona. Eu tenho o API Gateway, o Load Balancer, o ALB, na verdade, na Application Load Balancer, e as URLs da função. Aí é mais entender o caso de uso que eu tenho e o que eu preciso para saber se eu suporto ou não. Então, quem é HTTP, quem é HTTPS, eu preciso de uma autenticação e uma autorização mais forte, baseada em JWT, nesse caso é o API Gateway. Como que eu vou trabalhar com meus limites, tanto de tamanho de payload quanto de timeout. O Lambda, eu comentei que ele vai até 15 minutos, mas o API Gateway ele tem um hard timeout de 29 segundos. Na verdade são 30, mas a integração, que é o bater no API Gateway e ir para o Lambda, que é o Integration Timeout, é de 1 segundo, mais 29 de execução do downstream. Isso já me faz lembrar, já me faz pensar melhor quando eu vou fazer algumas aplicações baseadas em APIs, ter sempre esse limite em mente. O preço, como eu falei, as URLs são uma feature do serviço do Lambda e elas não são cobradas. O ALB é o price normal dele, então é a hora do balancer provisionado, existente, mais as capacity units que eu tenho alocadas para ele e utilizadas. E o API Gateway é a partir, dependendo da região que eu estou trabalhando, a partir de $3,5 por milhão de requisição, até as primeiras 333 milhões de requisições. A partir disso, vai começando a tierização dos preços, vai ficando um pouco mais barato. E aí quem tem suporte ou não para o AWS WAF, que aí no caso é o ALB e o API Gateway. E também os casos de uso que se encaixam cada um deles. O API Gateway, como eu falei, bem mais utilizado para APIs parrudas, quando eu preciso
de mais set de features para proteger as minhas funções, proteger meu back-end. O ALB, principalmente para aplicações híbridas que tenham na mesma lógica de negócio um cluster de container, alguma coisa baseado em EC2. E quando eu começo nessa estratégia de migração, principalmente baseado no Strangler Pattern, né, que é um padrão que eu vou estrangulando o meu monolito, então eu vou fatiando pedaços dele, normalmente começa pelos menos importantes, pego uma lógica pequena, desacoplo ela do meu monolito, da minha aplicação tradicional, escrevo em Lambda, mantenho ainda a forma de exposição, né, baseada num ALB, que seja. E aí, conforme eu vou fatiando esse cara e vou mandando tudo para uma arquitetura mais nova, uma vez terminado isso, eu posso desligar a forma de exposição antiga e mudar para nova. E o Lambda URLs, que é basicamente criar aplicações mais simples, como uma página web muito básica, um webhook, cargas de trabalho mais longas, por exemplo, eu quero simplesmente ter uma URL que start um batch meu, um processamento de analytics mais interno, sem tanta segurança. E aí, recapitulando, né, os pontos que a gente cobriu aqui nesse papo, o Lambda sofreu, ao longo desses anos, várias alterações, várias melhorias, pensando em novos casos de uso que a gente possa vir a ter. Então, principalmente, aumento do temp storage para 10 GB, memória para 10 GB, timeout para 15 minutos, suporte a imagens de container de até 10 GB, né, as URLs da função para quem precisar fazer alguma aplicação bem simples, é uma forma nova para ter aplicações síncronas. Mesmo assim, o Lambda ele é baseado em eventos, e sempre que a gente fala em arquitetura orientada a eventos, é super importante pensar assíncrono, sempre que possível, né, ao menos que não seja realmente possível trabalhar nesse tipo de arquitetura, sempre para otimizar recurso, para otimizar a sua utilização das funções, externalizar o que você provisiona, né, as suas variáveis, as suas bibliotecas importadas, fora do handler da função, né, e também tomar cuidado com o número de bibliotecas, o número de layers que você coloca dentro da sua função para deixar o pacote de deployment sempre o menor possível, né, são pontos que impactam demais no cold start da função. E agora eu queria passar um pouco para o Daniel, para ele contar um pouco a história da Cove, né, os desafios de arquitetura que eles vêm tendo, como que está feita a arquitetura da Cove atualmente e para onde eles estão pensando em ir. Boa tarde, pessoal. Todo mundo me escuta bem? Obrigado. Bem, depois de uma apresentação dessa, eu estou até com receio, tá, do que eu vou falar aqui. Espero cumprir o trampo aqui. Bem, pessoal, boa tarde. Meu nome é Daniel Vilar. Eu tenho a honra de liderar o time de tecnologia da Cove hoje. É aqui que passa, tá? Hoje queria falar um pouquinho de quem é a Cove. Acho que boa parte de vocês que está aqui hoje acabou vindo nos nossos carros para cá. É bem gratificante para a gente saber isso. Quando eu cheguei ali na frente, estava cheio de carro da Cove. Vou falar um pouquinho da nossa operação de fleet tracking, rastreamento da frota, e falar para onde a gente está indo. Primeiro, queria falar o que é a Cove, né? A Cove do Tupi-Guarani significa viver. E na Cove, o que a gente faz por lá? A gente, de fato, cria oportunidades para que todos possam dirigir suas vidas. Espero que vocês entendam isso com mais profundidade durante essa apresentação. A gente leva isso muito a sério lá na Cove, porque o motorista está no centro do nosso negócio, da nossa operação e do nosso trabalho. Por que precisa existir a Cove, né? O carro, todo mundo aqui sabe, o carro no Brasil é um ativo muito caro, muito inacessível, e para pessoas que ainda não têm um certo poder aquisitivo, o carro ele é um ativo que você se sacrifica muito. Então, as pessoas têm que fazer um financiamento no banco, numa financeira de um carro que tem um valor muito alto, que gera manutenção. E qual é a nossa tese de negócio? Nós somos melhores do que os bancos tradicionais e as financeiras, porque o banco ele precifica o risco e passa para o motorista. A gente consegue inverter essa lógica como? Rastreando a frota. Eu diminuo o meu risco de perder o ativo e eu consigo oferecer os preços mais competitivos e um serviço mais eficiente com tecnologia. O próximo, tá. Onde a gente quer chegar?
Até 2032, nós queremos ser o maior operador de frota elétrica da América Latina e termos mais de 1 milhão de motoristas na nossa base. Aqui. Qual a nossa estrutura hoje? A gente tem mais de 50 mil metros quadrados de plantas para manutenção e atendimento dos motoristas. Para vocês terem ideia, um dos nossos pátios e oficinas é maior do que o estádio do Morumbi. Tudo para preparar para a escala que a gente está chegando. A gente está com uma frota de quase 20 mil veículos operando em 3 cidades, 2 países. A gente faz mais de 10 mil atendimentos por mês de manutenção de veículo e tem uma taxa de utilização, que é uma das métricas de sucesso de aluguel de veículo, é a taxa de utilização. A gente tem uma taxa de utilização que é extremamente alta, maior que 90% na maioria do tempo. Pra vocês terem uma dimensão, com a frota de 20 mil carros, a gente está falando de ter quase 18 mil carros na rua e 2 mil carros ali na manutenção e voltando para os motoristas. Esse slide, eu espero que vocês consigam ver, para mim é o melhor slide da Cove, apesar dele não ser o mais bonito. Mas foi o slide que me fez ir para a Cove. Assim, no final de tudo, o que é que isso conta para a gente? O ato da gente conseguir mobilizar um ativo que é muito caro, que as pessoas não têm acesso, e oferecer esse ativo para as pessoas que não têm acesso de uma maneira boa para elas, boa para a gente, com segurança, principalmente segurança para os nossos motoristas. E as pessoas que buscam esse ativo normalmente não é só isso, tá? A Cove não aluga só para motorista de aplicativo, mas a gente foca em aluguéis de longo prazo. As pessoas que têm acesso através da Cove no veículo, normalmente são pessoas que estão buscando uma nova oportunidade e bateram na porta de todo mundo. Bateram de outras locadoras, tinha que ter cartão de crédito com muito limite, bateram em banco para financiar veículo, tinha que ter um histórico de crédito que não tinha, estava negativado. E a gente, como a gente inverteu o risco para o nosso lado, a gente consegue oferecer o ativo para as pessoas e automaticamente, meio que magicamente, a gente dá uma oportunidade de fato para que a pessoa mude de vida. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir lá conhecer a Cove, é muito gratificante quando eu chego lá e vejo famílias lá, crianças pegando o carro e fazendo o checklist para pegar o carro e sair para ter uma nova oportunidade de vida. E, naturalmente, essa pessoa que não tinha uma oportunidade de trabalho, que estava ali fazendo outros tipos de atividades de trabalho que não eram tão corretas, não tão certas de ter frequência, elas estão na camada acima de 70% da população da renda per capita nacional. Então, a gente tem um impacto direto na mobilidade urbana, a gente tem um impacto direto na vida das pessoas. Então, para mim, esse é o melhor slide da Cove. E agora eu vou falar um pouquinho, de fato, começar a entrar na parte mais técnica de como surgiu o nosso rastreamento de frota, né? Primeiro, a gente fez um protótipo tecnológico super avançado para validar a solução, como vocês podem ver. Até empresas que estão construindo naves para ir para Marte copiaram esse nosso protótipo. Em seguida, a gente fez a instalação da solução. Aqui está a Gil, que está sentada aqui na frente. O Bruninho, que não está aqui, infelizmente, queria que ele estivesse aqui. E a gente colocou, a galera fez o hard driving ali para validar o rastreador. Eu vou explicar um pouquinho do rastreador mais para frente, como funciona, do IoT em si. E a gente colocou em produção. A gente avisou para não mexer, né? Foram mexer, então... mas ficou todo mundo bem nisso aí. Como funciona a comunicação, né? A gente usa M2M. Quem já trabalhou com M2M, levanta a mão aí, quem conhece? Boa, pouca gente. Machine to machine, eu não vou aprofundar muito no conceito e tal, mas é uma das formas de comunicação. Só que ela traz algumas nuances que a gente tem que tratar, eu também não vou aprofundar aqui. Que a comunicação do rastreador com a Cove, da Cove com o rastreador em si, ela é feita via socket UDP, não é TCP, não é WebSocket. Quem já escovou bit aí um pouquinho sabe do que eu estou falando. O socket TCP ele não é orientado à conexão, não tem handshake e tal. O TCP, o socket UDP, o primeiro, o TCP, ele é orientado à conexão. E o UDP ele gera uma baguncinha ali para a gente trabalhar, porque ele não garante a ordem das informações. Então, tudo isso a gente tem que sincronizar, sincar os carros, saber onde os carros estão, pegar toda a telemetria do carro, isso vem fora de ordem para a gente. Então, às vezes, parece que o carro está andando de ré e não está, está andando para frente. E a gente tem que garantir essa máquina de estados do nosso lado. Qual foi a arquitetura adotada para isso? A gente usa muito Lambda, a gente usa Fargate, usa Dynamo, API Gateway, SQS.
A gente está segmentado em múltiplas funções. A maior parte do uso de Lambda da gente é assíncrono, para reações ou envios de coisas e orquestrações que a gente faz para o rastreador. E a gente tem um throughput bem bacana que eu vou mostrar mais na frente um pouco. Aqui está o resumo da nossa arquitetura. Tá bom de vocês enxergarem. Eu vou dividir em 2 blocos, porque existe o bloco da comunicação com o rastreador, que é um pouquinho do que eu falei agora, e o que é que a gente faz com esses dados do rastreador e como a gente interage de uma maneira mais tangível com ele. Então, do lado esquerdo, eu tenho a minha comunicação via socket UDP, a gente usa Load Balancer, NLB, porque a gente está Layer 4, e a gente tem o Fargate recebendo todo o throughput do nosso UDP, a gente chama isso de hub, é o hub dos IoTs. A gente joga tudo para SQS, a gente ordena, tem algumas orquestrações que a gente faz aqui, joga para SQS que vai para nossa base, nossa persistência em RDS e Dynamo. Do outro lado é que a parte que mais nos interessa para hoje é a parte do Lambda, a gente usa Lambda com API Gateway para. Por exemplo, eu quero fazer um desbloqueio de um veículo via API. Eu chamo no API Gateway uma API nossa, que ela entra no Lambda que tem uma função de desbloqueio. Essa função ela é disponibilizada no nosso hub de eventos ali e vai para o Dynamo. Depois ela vai para a hub e a hub envia para o rastreador. Então existe essa coexistência dos 2 mundos que a gente faz esse barramento. Isso permite o quê? Que eu resolva vários problemas. Essa arquitetura ela não surgiu assim, ela foi evoluindo, porque a gente começou a ter alguns problemas que eu vou falar daqui a uns 2 slides, mas isso permite que eu interaja de uma maneira muito assíncrona com o rastreador, que é o nosso melhor modelo, mas eu tenho um feedback muito curto, ao mesmo tempo, de como essa ação foi efetivada ou não. Porque, para vocês terem dimensão da causa e efeito, se eu tenho um carro que está bloqueado, e aí eu tento desbloquear esse carro, então eu vou via API, mando o comando lá via hub, vai via UDP para o rastreador, mas o carro está com um sinal no chip M2M muito baixo para receber o comando. E o problema disso, a gente tem que guinchar o carro e mover o carro para uma área para poder receber o comando. Então tem uma série de regrinhas de negócio que a gente, com o passar do tempo, vai refinando para poder essa arquitetura servir. Fora essa arquitetura de fleet tracking que eu estou falando, a gente tem mais de 300 funções, quase toda a nossa arquitetura está em cima, toda está em serverless e quase toda em Lambda. E a gente tem um throughput bem bacana lá na Cove, principalmente com a parte de fleet tracking, por isso que eu escolhi para trazer para cá. Vou mostrar um pouquinho da volumetria agora. Essa é a nossa volumetria produção, tá, galera? Para vocês terem ideia que o throughput é 10.4K RPM, um APDEX muito alto, uma taxa de erro muito baixa em cima dessa arquitetura. E tem payloads que são muito simples, que vêm do rastreador, mas toda a parte de telemetria ela é muito verbosa. Então eu tenho dados de bateria, eu tenho uma série de dados do veículo que eu pego, que eu vou mostrar mais na frente como é que dá para ver isso, fica bem bacana. E a gente consegue, inclusive, alimentar modelos de dados com essas informações. Nós temos hoje 39 milhões de requests no API Gateway mês, bastante. 850 milhões de Lambda Invocations, porque o que eu falei, a gente está muito assíncrono, então a gente tem muito trigger que chama, não é muita requisição também que vai nas APIs. Temos 7 bilhões de operações no Dynamo mês. É brutal porque a gente mantém a última posição do veículo, por exemplo, a gente mantém no Dynamo. É uma consulta mais singular que a gente vai, não precisa ter o histórico ali naquele momento. Então eu tenho ela transiente ali no Dynamo antes de ir para uma persistência final. E a gente tem mais de 300 Lambda Functions em produção. Falar um pouquinho do rastreador. Como funciona, né? A gente tem um rastreador por questões de segurança, a gente não pode falar onde a gente instala, nem também não é o foco desse papo, mas a gente tem um rastreador, é um hardwarezinho com um chicote que a gente liga no carro e ele vai na central eletrônica e vai na bomba de combustível do veículo. Então eu consigo a qualquer momento bloquear a bomba de combustível e o carro para. Só que qual é o problema dessa abordagem?
Se o carro está ali na marginal 80 por hora, eu vou lá e bloqueio o carro, ele vai cortar a bomba de combustível, o pneumático vai ficar sem ar, a pessoa vai tentar parar e não vai conseguir. Isso a gente coloca a vida do nosso motorista em risco. Obviamente a gente não quer isso, senão nem vai ferir do nosso principal propósito como empresa. Então, o rastreador ele permite fazer comandos embarcados. Então, por exemplo, eu quero fazer o bloqueio do carro, eu consigo definir pré-condições de, para bloquear o carro, tem que estar numa área com o GPS ok, sinal de telefonia ok, o carro tem que estar desligado, o horário também, tipo, eu não vou bloquear um carro 2 da manhã, o motorista está numa situação familiar, ele precisa sair com alguém passando mal, o carro não liga, tipo, a gente não quer prejudicar ninguém. Então, isso tudo a gente monta naquela arquitetura anterior, a gente envia comandos para o rastreador armazena e ele sabe a hora de executar. Eu posso abortar esses comandos também, e é por isso que é o trabalho da máquina de estados ali. Imagina, eu mandei um bloqueio e depois eu mandei um desbloqueio, mas pode ser o contrário, eu posso mandar um desbloqueio, bloqueio e depois mando outro bloqueio. O que é que faz? A gente tem que tratar toda essa lógica do nosso lado. A telemetria, que eu falei, a gente tem giroscópio, a gente tem GPS, a gente tem acelerômetro, tem um monte de coisa no rastreador que a gente consegue alimentar um modelo analítico e preditivo. O Will está aqui para nos prestigiar também, é o nosso CDO, que é sobre esse QR Code que eu coloquei aqui, as possibilidades que isso nos traz. A gente tem, se vocês escanearem esse QR Code, vocês vão cair num artigo de uma coisa chamada Driver Behavior Score. Vou dar um resumo, mas não é o objetivo aprofundar aqui. Mas a gente tem um modelo que a gente consegue, efetivamente, a gente tem número para isso, melhorar, mostrar para o motorista como ele dirige, porque a gente sabe frenagem brusca, entrada brusca em curvas, a gente sabe aceleração brusca, como é que o motorista faz, a gente tem tudo isso do nosso lado. A gente consegue precificar diferente, tipo, melhores motoristas vão ter uma precificação melhor. Porque eles desgastam menos os nossos veículos, eles colocam menos pessoas em risco, melhoram a mobilidade social, a mobilidade de trânsito. E esse é o modelo que está em produção hoje na COV. E vai nos ajudar a ter uma escala de tipo, dobrar, triplicar a nossa frota e tendo uma manutenção mais saudável dos nossos veículos. Porque os motoristas que têm as piores notas, eles vão ter que se reeducar e mudar, ou não vai ficar viável para eles o aluguel na COV, porque tipo, vai destruir nosso carro, a gente podia ter uma pessoa que está precisando ali, que poderia cuidar melhor do nosso carro, cuidar melhor das pessoas também. Então, quem quiser mais informação, escaneia, é bem bacana esse artigo. O overview da nossa plataforma, a gente tem, eu só mascarei alguns dados aqui, mas a gente tem posição do carro, está no Parque Shopping Barueri ali. Temos o estado do carro, rastreador em stand-by, a gente tem voltagem da bateria. A gente até no Hackathon fez um projeto de entender a voltagem, a variação de dados da mediana da bateria, da voltagem de bateria, para saber se o carro vai quebrar ou não. E a gente consegue antecipar a manutenção para o motorista, tudo com dados e tecnologia. E, por último, para onde estamos indo? A gente quer ter alertas mais flexíveis. Hoje a gente tem algumas questões de, putz, eu queria colocar um alerta de cruzamento de fronteira para Ford Ka cinza, porque na fronteira XPTO está tendo muito furto de Ford Ka de cor cinza. Isso super acontece, tá? A gente pegou até em São Paulo essa situação, uma quadrilha que só roubava Ford Ka numa região de São Paulo. E a gente conseguiu fazer o quê? Galera que roda muito por essa região, a gente troca seu carro. Você vai ficar com outro carro e a gente diminuiu drasticamente a quantidade de sinistro da nossa frota. A gente quer flexibilizar isso. Hoje é muito estático ali, eu tenho que montar o modelo na mão. A gente quer o MSK para desacoplar as nossas ações dos nossos eventos. Hoje a gente faz muito com SQS ali, Dynamo, e a gente tem que fazer esse casamento. Então, por exemplo, o time de pagamento da gente quer saber se um carro foi bloqueado, se não foi. A gente quer que ele escute tópicos e saiba dessa informação direto do nosso time de Fleet Tracking. Hoje via API, gera uma dependência circular que a gente está olhando. Dashes mais amigáveis para o nosso time conseguir operar. A gente tem um time de safety dentro da COV, safety mesmo segurança, que é o motorista tem uma hotline,
que tô em apuros, já aconteceu inclusive, estou sendo sequestrado aqui, o carro quebrou. Hoje o time tem que buscar esses dados tipo, numa outra ferramenta de dados, não está uma experiência consolidada, a gente quer melhorar isso, porque com o crescimento da frota, a gente, por exemplo, tem um roubo de carro por mês. Beleza, a gente convive com isso. Se eu triplico a frota, não necessariamente eu vou ter 3. Eu posso ter 15, 20. E aí a gente está falando de R$ 2 milhões por mês que a gente está perdendo de ativos que poderiam estar ajudando outras pessoas. Então, na nossa escala, cada probleminha desse começa a tomar uma relevância muito rápido. E suportar outros fornecedores de hardware. A gente tem um hardware que a gente importa hoje para o rastreador. A gente não quer mais depender só desse fornecedor. E a gente fez a solução muito amarrada para ele. Então, a gente quer ir para outros fornecedores também. E era isso. Por último, queria agradecer demais a galera da Cove que está aqui. Muito bom curtir a jornada com vocês aqui. E passo de volta para o Henrico finalizar. Obrigadão. Então, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Como o Daniel deixou mais do que claro, né, hoje em dia, cada vez mais a gente precisa, principalmente modelo como o deles, inovar mais. Né, as organizações precisam mudar um pouco a forma que eles lidam com tecnologia, principalmente que cada vez mais a gente tem que inovar bem mais rápido. Né, a gente tem mais devices conectados, como ele deixou mais do que claro, né, gerando muito mais dados. Né, então, sempre que você for começar a modernizar a sua aplicação, né, a gente tem que adaptar e aderir padrões de arquitetura mais modulares, né? Começar a pensar num modelo que escale com menos problemas, né? Com menos esforço, serverless de preferência, desenvolvimento ágil. Né? A AWS ela tem soluções que oferecem suporte para ambas jornadas, então se vocês tiverem já cargas de trabalho baseadas mais tradicionais ou em containers propriamente gerenciados, temos serviços que fazem toda a gestão dos containers, SS, o KS, Fargate. E se vocês forem pensar em novas aplicações, né, sempre pensar serverless first, quer dizer, colocar serviços serverless ao menos que não seja possível. Né, e aí convido todo mundo para conhecer um pouco mais a plataforma do Skill Builder, que tem diversos treinamentos oficiais da AWS, diversas vertentes de tecnologia, né, e o time de certifications, né, tanto do ponto de vista de provas quanto o Learning Paths. E mais uma vez, agradeço a todos pelo tempo de vocês, pela presença no Summit e convido também a, por favor, preencher a nossa palestra, a pesquisa de satisfação. É muito importante para mim e para o Daniel. Obrigado, pessoal.